Dos irmãos, agradecer a Deus pela vida do departamento de mídia. John tem feito um trabalho maravilhoso aqui na mídia. Quero agradecer ao pastor Jorge, ao louvor, enfim, toda a equipe que trabalha para que o culto aconteça. Incidentes acontecem, que o que importa mesmo é que o Senhor é adorado, respeitado, enaltecido, e isso é muito bom. Quero chamar aqui a nossa secretária Patrícia. Vamos para o fundo. Ela vai dar os recados. Para conseguir, está chorando. Mas, Senhor, vamos todos dias ser que é possível considerar quem é agora. E essa família? Daniel, fala. Sabe o que eu fico imaginando? Uma reunião deles, uma mesa, um almoço, um jantar, não sei. Eu queria poder ter o privilégio de participar disso aqui, né? Porque eu tenho um pouquinho ali, de vez em quando vocês. Gente, é uma coisa, eu não tenho palavras para descrever o que Deus falou comigo, o que aconteceu aqui de manhã. O que dizer quando ele vem aqui? Ele está aqui. Ele está aqui no meio de nós. Bom, vamos aos avisos. Hoje é o último culto da família. À noite, às 19 horas, teremos novamente com o nosso pastor Samuel, trazendo a palavra do Senhor. Quarta-feira, dia 30, nós não teremos culto, porque teremos culto da virada na quinta-feira, às 10 horas da noite, um momento de oração. Venha, traga sua família. Teremos a ceia logo após a virada do ano. Passaremos o ano orando, buscando ao Senhor. Venha, junte-se a nós. Me procurem ou no final do culto ou no privado, para a gente poder organizar da melhor maneira possível. Já temos maionese, arroz, bebidas, peru, frango, algumas sobremesas. Se você quiser vir, não, Patrícia, pastor, não tenho condição de trazer nada, mas não tenho com quem passar, queria muito vir para cá. Venham, você será muito bem-vindo, junte-se a nós. Muito com o Senhor pouco com o Senhor é muito, e vamos passar juntos aqui. Esses são os avisos. Glória a Deus. Já estamos às portas do novo ano, né? Ano 2021. Muito obrigado, querida Patrícia. Reforçando a questão do culto da virada, vocês são convidados. Pastor, eu gostaria de ir somente para orar. Não tem problema. Deu meia-noite, você pode ir para a tua casa, se você quiser estar com a sua família. Mas se quiser estar conosco, como bem disse nossa amiga Patrícia, você é bem-vindo. Não é ingresso trazer alguma coisa. Só você não é ingresso. Você pode participar. Graças a Deus já temos algumas pessoas que vão trazer. A igreja se responsabilizou com a bebida, com os frangos, o arroz. Eles têm mais coisas e nós estamos doando. Fique à vontade, participe, será uma bênção. Nós só não iremos fazer o culto da virada, só quero destacar isso, se vier um decreto pesado sobre a gente. Aí a gente não vai fazer o culto. Porém, acredito que vocês assistam os jornais ou acessam a internet, né, para saber como está a situação na nossa região aqui metropolitana, na Chapada Santista. 9 prefeitos, inclusive o de Santos, que é presidente do grupo, do Condésio, eles decidiram que não iam seguir a questão do planejamento do governo do estado, que deixou vermelho tudo, e que iam estar na amarela. Eu acho justo isso. Permita-me usar o culto para fazer um parênteses aqui. Acho justo, porque até ontem na política podia tudo, na eleição podia tudo. Eu acho que cada um tem que ter a sua conscientização. Fecha a praia, tem que fechar mesmo, não vai ter queimas de fogos. Faz tudo o que tem que fazer, mas não cerceie o direito, principalmente de pessoas que estão sobrevivendo por milagres. Tem gente que comprou coisas para vender no final do ano, como faz? Como fica o comerciante? Como fica as pessoas que contrataram funcionários
para trabalharem agora no fim do ano? Como que faz? Como que faz o que tem a lojinha, o que tem a banquinha, como faz? A saúde é em primeiro lugar, obviamente. Abaixa um pouquinho, mano, dando um microfone. A saúde é em primeiro lugar, com certeza. Saúde é em primeiro lugar. Porém, a gente tem que respeitar também os comerciantes. E assim, até ontem podia. O governador fala que precisa da combinação, mas na eleição estava abraçando todo mundo. Ou seja, por que eu estou falando isso? Está ao vivo pela internet. Espero que esteja. E que chegue até ele. Porque existem discursos que não são coerentes. Um dos grandes motivos da divisão em qualquer lugar, em qualquer setor, é a incoerência. A pessoa é incoerente. É igual eu falo para os irmãos aqui. Vários irmãos falam para mim: pastor, não vou ao culto por causa da pandemia. Perfeito. Fique em casa, se cuide. Mas use a mesma coerência do culto no que tange a praia, no que tange ao shopping, no que tange a viajar. Não é possível que é só na igreja que o vírus está aqui. Então, a maioria das divisões acontece por causa da incoerência. E o governo do estado incoerente. Fica em casa, vacina e vai para Miami. Outro prefeito de São Paulo e outras cidades, discurso lindo de proteção, mas na prática. Então, eu aplauso, eu bato palma para os 9 prefeitos da região metropolitana que não aderiram, tá certo? Vou falar igual o Silas Malafaia. Aqui está o meu protesto. Ai, Jesus amado. Gente, eu não uso a igreja para isso, mas nós só não teremos o culto da virada se a Prefeitura de Santos, porque isso também pode mudar de uma noite para o dia, a Prefeitura de Santos mandar para a gente o decreto que tem que fechar. Aí a gente fecha. A igreja aqui, pastor André, a gente está respeitando todos os protocolos. Eu diminui muito mais do que o decreto manda diminuir de cadeira. A gente está com distanciamento, álcool em gel, aferição de temperatura. Não é possível que vai ser na igreja que vai pegar, mas vai que pega. Jesus é a tua cura, mano. Você pode pegar aqui, pode pegar no mercado, pode pegar onde for. É um vírus invisível. A gente faz o possível, a gente faz o que é possível para nós. Então, o culto da virada, nós vamos ter. Pastor, ensina e decretar que tem que fechar. Aí a gente vai entrar nas redes sociais. Irmãos, o culto da virada foi cancelado. Tirando isso, né, meu cara? Está no culto da virada, tá certo? E aproveitando, é bom que não vai ter os fogos. Então ninguém vai ter desculpa de dizer assim: eu vou no culto porque eu gosto de ver os fogos. Não tem fogos. Venha ver o fogo do Espírito. Olhar dos fogos, venha ver o fogo do Espírito, tá bom? Gente, vamos recolher dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Te convido a ofertar. Quero agradecer a Deus porque mais um mês a gente está fechando, pagando todas as dívidas. Bendito seja o nome do Senhor. Temos compromissos ainda para essa semana, né, pastor Wilson? Alguns compromissos. Acredito que o Senhor há de nos prosperar mais uma vez. E tudo isso é feito pela contribuição de vocês. Olha, à noite eu vou trazer alguns relatórios à noite. Por exemplo, vou adiantar para vocês: nossa assistência social nunca trabalhou tanto como nesse ano. O diácono Gilberto, a diaconisa Maria, os cooperadores João e Rosa nunca trabalharam tanto como trabalharam esse ano. Dobrou o número de assistência que a igreja fez. À noite eu vou dar um relatório de quantas cestas básicas a igreja doou, kit de limpeza, higiene, frango, o café que a gente dá aos moradores de rua. Ou seja, em tempo de pandemia a igreja não ficou assim, né, irmã Maria? Pelo contrário, a igreja agiu, Vanessa. A gente foi para a rua, a gente foi dar café, a gente foi dar cesta básica, a gente foi numa clínica terapêutica em Itanhaém várias vezes para dar assistência lá. Ou seja, é em tempo de crise, Rose, que a gente tem que mostrar que a gente crê. Já pensou assim, em tempo de crise, todo mundo fecha as portas, quem ajuda quem? Quem estende a mão para quem? Então louva a Deus, vários parceiros nos ajudaram nesse trabalho. Glória a Deus, glória a Deus. Então é motivo de dar glórias. Nunca usei o momento da oferta para chantagear, para chorar, ora no telhado, ora no isopor, nada. Sempre dando oferta, o que é que eu falo? Seja leal, seja fiel ao Senhor, contribua.
Você que me assiste pela internet, está pelo Face, John? Pelos dois? Está pelo Face e pelo YouTube. Nos perdoe, tá? Ainda que não é erro de nenhum dos nossos líderes aqui ou da equipe, acontece, a internet oscila. Nos perdoa que você só viu os lábios das meninas e não ouviu o som, mas não faltará oportunidade para que a gente louve o Senhor na internet. O John está colocando aí os dados bancários da igreja. Você pode contribuir com alegria. Os irmãos que estão aqui quiserem pegar o smartphone, podem fazer a transferência da sua oferta, seu dízimo. Os envelopes estão à disposição de quem quiser. Lá atrás está com a maquininha, o pastor Wilson está com a maquininha, você pode ofertar através do cartão. Oferte com alegria, tá bom? Deus abençoe, vamos adorar a Deus. Paz do Senhor. Essa manhã também venho agradecer ao Senhor pelo milagre da vida. Passamos por momentos também difíceis, né? Obtivemos o Covid, mas o Senhor foi conosco, vencemos. Mesmo conhecendo as nossas fragilidades, mas também conhecemos o Deus verdadeiro que servimos. E Ele foi conosco. E estamos aqui para adorá-lo e exaltá-lo, porque Ele é fiel, amém? Também quero agradecer a igreja pela oração que deu ao meu esposo, pois hoje ele está ali para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos adorar. We
querido evangelista André, mais conhecido como o Rupereta. Querido Rupereta, nosso amigo, nosso irmão, serve a Deus juntamente com a sua linda esposa Vanessa, lá na igreja sede, é professor do CTPAV também, e assim, acima de qualquer coisa é um servo do Senhor, e um grande ganhador de almas, de vidas, discipulador. E um privilégio nesse último domingo de manhã estar com você aqui hoje. Quero que a Vanessa da próxima vez venha, a Vanessa cantar. A Vanessa é cantora, a Vanessa é do coral. Se é soprano, se é tenor, eu sei que eu sou terror. Eu não sei se ela é soprano, tenor. Deus abençoe, Vanessa. Vamos orar pela vida do querido pastor André. Vou orar e já vou fazer a higienização do microfone. Pai, queremos agradecer pela alegria de receber o teu servo, receber a Vanessa, meu Deus amado, esse casal lindo aqui na igreja nesta manhã. Senhor, eu sei que muitos gostariam de estar aqui, estão assistindo pela internet, não podem estar, mas estarão ouvindo, conectados à tua palavra. Pai, eu vou pedir que o Senhor use, para que não sejamos egoístas e só visualizarmos que o Senhor use para nós. Nós queremos primeiramente pedir que o Senhor o abençoe, guarde sua casa, sua família, seu ministério, sua profissão, sua vida financeira, sua vida emocional, física, enfim. E por bondade e misericórdia, fala conosco, que ele seja um instrumento em tuas mãos. E mais uma vez essa manhã, tenhamos uma porção maravilhosa do manancial que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar novamente aqui congregando, cultuando com você nesta manhã. Eu amo o culto matinal. Eu sempre amei o culto da manhã. Na sede eu sempre dou preferência ao culto da manhã. Eu acho que você levantar já embarcando nessa onda de adoração é maravilhoso. Bem, eu já reparei que o que vou conversar com você nesta manhã, a você que nos assiste pela internet, a você que está aqui presencial, eu já notei que o Espírito já tem conversado conosco por meio dos louvores que já foram entoados. Também já reparei que houve também algo pronunciado pelo Espírito pela oração do Samuel. Então eu acredito que eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nesta manhã. E o meu texto ele está dentro do capítulo 3 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Nós iremos conversar um pouquinho sobre esse texto, um famoso texto que aqui está. O tema da minha mensagem nesta manhã é o propósito de Deus para a sua igreja ontem, hoje e possivelmente, talvez amanhã. Então eu já vou explicar o porquê. Então Deus tem um propósito no seu coração. Eu tenho assistido a uma série turca, e desde a primeira temporada dentro dessa série você vê que existe uma ênfase muito grande dentro dessa temporada, dentro desta série, uma ênfase muito grande em se proclamar, em se evangelizar por meio das doutrinas islâmicas. É uma série que lá em casa nós estamos assistindo, nós estamos na 4ª temporada, ela tem mais ou menos 400, se eu não estiver enganado, 440 episódios. Mas eu estava conversando com a minha esposa essa semana e nós estávamos notando que desde a primeira temporada, nós já estamos na 4ª indo para a 5ª, que é a última.
Mas desde a primeira temporada você observa uma ênfase muito forte de evangelização. Canais no Telegram, canais no YouTube, as pessoas estão no YouTube, não, no Facebook, as pessoas estão na conversa que você vê no grupo, as pessoas estão se convertendo ao Islã por causa da série. A série é um sucesso nos países islâmicos e nos países da Europa. Você vê uma ênfase muito forte. E isso tem me preocupado. Eu conversava com a Celinha, a nossa missionária que estava no Senegal. Nós estávamos batendo papo, ela estava falando dos desafios dentro desse contexto islâmico. Isso estava me preocupando, a gente estava conversando. O porquê estou falando tudo isso? Porque a gente, de alguma forma, terceirizamos uma responsabilidade que é nossa, minha e sua. Nós terceirizamos isso. Nós colocamos isso no colo do pastor, no colo da igreja, no colo do missionário e recuamos. Tiramos uma responsabilidade que era totalmente nossa. Então, o que eu quero compartilhar com você é algo que está dentro do coração de Deus antes da eternidade. É algo que aconteceu ontem, lá na eternidade. É algo que impera hoje. Essa é a vontade de Deus hoje. E eu falei possivelmente amanhã, porque se Ele nos resgatar hoje, se Ele vier hoje, amanhã já não é mais possível. Então, talvez é uma possibilidade de isso acontecer amanhã. Mas essa possibilidade ela não é real. Porque Ele pode vir hoje, pode vir agora, nesse exato momento, e nos levar para a glória. Então, o que eu deveria fazer ontem, o que eu deveria fazer hoje, talvez não será possível fazer amanhã. Então é necessário, como disse Samuel hoje, é necessário viver o hoje. Porque o amanhã, ele não chegou e eu não sei se chegará. Estamos dentro de uma pandemia, uma crise mundial por causa dessa doença. E eu e você temos uma palavra de esperança. Temos uma palavra de conforto, de salvação, e não devemos esquecer disso. Por um momento nós recuamos, por um momento nós ficamos fragilizados, nós tememos a morte, nós tememos a doença, e o mundo acabou nos roubando às vezes a oportunidade que talvez Deus tenha criado para que a sua igreja continue proclamando a verdade do seu Filho Jesus. Ontem eu escutava algo, eu não sei se a pandemia é um mover de Deus. Eu não sei se a pandemia é uma permissão de Deus. O que eu sei é que o nosso Deus, Ele continua soberano sobre todas as situações. Se isso é vontade dEle, se isso é vontade permissível dEle, eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Mas de uma coisa a gente sabe: Ele continua sendo soberano sobre todas as situações, e o propósito do seu coração não mudou. Então, esse texto que iremos ler é o texto de João, capítulo 3, verso 16. Texto tão conhecido, um texto tão batido, e eu gostaria de conversar com você nessa manhã sobre ele. Essa narrativa do capítulo 3, ela envolve quatro coisinhas dentro dela. Você tem duas histórias e duas explicações teológicas, ou reflexões teológicas que o apóstolo João está analisando. Então ele tem a história de Jesus e Nicodemos e o testemunho de João Batista. Essas são as duas histórias. Os dois outros pontos que aí estão são reflexões, é algo ou um comentário que ele colocou aqui dentro. Então, do 16 ao 21, essa é a reflexão teológica do apóstolo João. Ele está refletindo sobre a pessoa de Jesus. Então ele está escrevendo para o seu público, ele está comentando uma ideia teológica, o porquê Jesus veio. Então ele começa a trabalhar esse texto do capítulo 16 e do capítulo 21. Vamos ler. Porque Deus amou
amou o mundo, ou tanto, ou de tal maneira, que deu o seu Filho único, ou unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para aquele que crer nele, mas quem não crer nele já está condenado, porque não crê no Filho unigênito ou único de Deus. E a condenação se baseia, ou ela está fundamentada nisso. A luz veio ao mundo, mas o mundo não quis receber, porque o mundo amou mais a escuridão, mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele fez a vontade de Deus. Então esse é o trecho que eu quero comentar com você nessa manhã. E eu quero mostrar que o propósito de João, assim como eu estou citando como uma ilustração a série turca, o propósito de João ao escrever o seu evangelho é mostrar, é levar ao coração de todos aqueles que vão ler o seu texto a uma crença em Jesus Cristo. Isso você vai notar lá no finalzinho do texto do evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Você vai perceber lá no finalzinho que João diz assim: tudo que eu escrevi, tudo que eu coloquei dentro desse texto, tudo que eu coloquei neste meu evangelho, é para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não tem outro propósito. O propósito dele ao escrever o seu evangelho, ao mostrar a divindade, a beleza de Jesus Cristo, a explicar a causa, o porquê Deus enviou o seu Filho, porque Ele trouxe o seu Filho. Ele queria simplesmente dizer para o mundo que o escutava, para o mundo que leria o seu texto, que creia que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o propósito de João. Esse é o propósito de Deus, e isso não mudou. Isso não vai mudar. Até que Ele retorne. Esse é o principal motivo da nossa existência aqui, desta embaixada. A igreja funciona como uma embaixada do reino. Ela não pertence a esse mundo, ela não pertence a esse país. Ela pertence ao reino celestial. Ela está aqui como uma embaixada para influenciar, para mostrar, para revelar o motivo que existe dentro desse reino. Qual é a importância desse reino? Quem é esse rei a qual estamos submissos, a qual estamos servindo? Então, a igreja, neste ponto, em qualquer ponto dessa região, na Baixada Santista, ela está ali como um farol, iluminando quem possa atravessar, quem está sem nenhum tipo de guia, está cega, está à deriva. O farol está ali, apontando o Filho de Deus. Então, nessa manhã, o que quero conversar com você é sobre isso. Deixa eu compartilhar um número aqui com você rapidinho. A habitação no Brasil, e você vai entender, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã aquilo que está dentro do coração de Deus. Isso tem que ferver no meu e no seu coração. Parece que a igreja ela deu uma cochilada. Veja só, existe um dado oficial. Nós somos no Brasil 211,8 bilhões de pessoas. Ok? Milhões de habitantes no Brasil. Desses 211, no dado oficial do IBGE, somente 42,8
são evangélicos. Então nós temos aí um déficit de 169, com as variações vamos arredondar, nós temos 170 milhões de pessoas, que talvez nem todos tenham escutado falar sobre Jesus. E quando eu digo falar sobre Jesus, eu não estou me referindo a convidar a pessoa para ir numa igreja. Eu estou falando sobre evangelizar de fato, explicar para ela a criação, queda, redenção e consumação. Estou falando para as pessoas terem ciência, porque foram criadas, porque houve a queda, porque Jesus foi enviado e porque Jesus irá nos buscar. Então muitas pessoas talvez não tenham escutado de fato o Evangelho. Elas podem ter escutado muitas outras coisas e talvez não tenham escutado o Evangelho na sua plenitude, como João faz nesse texto. Esse é um dado. E você veja como o nosso desafio como igreja, ele é gigante. Como alcançar essas pessoas, como Salomão falou, pessoas que na primeira hora da manhã já estão embriagadas. Quantos não dormiram, passaram a noite na prostituição, nas drogas, na bebedeira? Quantas almas, se você analisar na sua vizinhança, no prédio onde você mora, faz uma análise fria, veja quantas pessoas de fato ali escutaram o Evangelho, são cristãos. Veja só no seu edifício, na sua vizinhança, quantos desafios você e eu temos para alcançar só as pessoas que estão ali, por exemplo, na sua rua ou no prédio onde você mora. Já veja o tamanho do desafio disso aí. Como alcançar essas pessoas? Aí eu tenho mais um outro dado para você. Você degustar esse domingo, pensar sobre ele, analisar ele. Por exemplo, no mundo, nós somos 7,833 milhões de pessoas. Ok? Deste número, 3 mil, grave isso aí, ó, escreve isso aí. 3.227 bilhões, eu não estou falando de milhões, bilhões de pessoas. Não, presta bem atenção. Eles nunca escutaram uma vírgula sobre Jesus Cristo. Eles não sabem quem é Jesus. Não existe agência missionária lá. Eles estão nas fronteiras, em países, em lugares que o Evangelho ainda não chegou. Não é que eles escutaram, receberam. Não. Eles não escutaram. 3 bilhões de pessoas. Isso é dados de uma agência missionária que está envolvida em levar o Evangelho a países ou tribos ou etnias que nunca escutaram o Evangelho. Veja o tamanho do desafio. E esse é o propósito de Deus. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho. Imagine se Jesus hoje volta. Nós temos 3 bilhões de pessoas caminhando, sendo condenadas ao inferno porque nunca escutaram o Evangelho. Então imagine o desafio como eu, como você, como igreja temos para alcançar as pessoas. Mas vamos lá, o que elas precisam ouvir? Elas precisam ouvir, verso 16, que Deus amou este mundo de tal maneira. Elas precisam escutar. Ela ou elas precisam escutar de um amor abnegado, de um motivo real. Deus nos amou. Deus nos amou de uma forma que não temos como computar, descrever em palavras. Por isso que a expressão de tal modo, tanto, foi desta forma, esse foi o motivo, é colocada nessa reflexão de João.
o motivo, a causa, porque foi de tal forma que você talvez não vá captar o que é esse amor. Deus amou o mundo de forma tal, de tal maneira, que Ele fez algo. E esse amor, ele não é para ser refletido, ele não tem como, você não vai chegar ao fim disso, porque você vai pensar, porque esse amor é ilógico. Ele não tem uma lógica. Deus amar inimigos, amar pecadores. A expressão mundo desse texto é um mundo caído, um mundo em trevas, um mundo em rebeldia, um mundo condenado. Deus amou. O motivo da nossa salvação, o motivo da salvação das pessoas que lá fora estão, é o amor de Deus. Elas precisam ser alcançadas com este amor. Elas precisam entender que Deus amou elas de tal forma, de tal maneira, que enviou. Ele fez um movimento. Mas o que precisa ficar claro para essas pessoas é que Deus as ama de tal forma que não se pode explicar. Se você for vasculhar o coração de Deus, você nunca vai chegar. Tipo assim, por que tu me amou? Por que tu nos amaste? Oh, Deus. Quando você olha a sua trajetória de vida, você que está em casa assistindo por TV, quando você olha a sua trajetória de vida sem Cristo, e você faz essa pergunta: o que existia em você, o que existia em mim para Ele nos amar? O que existia de valor em você? O valor não estava em nós. O valor sempre esteve nele. Ele decidiu nos amar. Obrigado, Senhor. Ele abriu mão da sua ira, da sua penalidade, e falou: eu vou agir. É aquilo que o salmista falou. O salmista disse, né? Olha, lembra-te de mim e lembra-te da tua misericórdia no dia da tua ira. Então, é mais ou menos essa ideia. No dia da ira, nós temos que olhar que Ele nos olhou com um ar de misericórdia. Mas isso é bonito aqui dentro, mas lá fora eles não sabem disso. Eles precisam alcançar. Eles precisam ser alcançados por essa verdade, como você foi alcançado, como eu fui alcançado, como Samuel foi alcançado. Eles precisam escutar que Deus os amou de tal forma que enviou o seu Filho. E enviar o seu Filho aqui, como foi dito pelo Samuel nessa manhã, é enviar o próprio Filho de Deus. É o próprio Deus tornando-se homem entre nós. O próprio Deus que deixou a sua habitação, a sua morada celestial para habitar como homem, tornar-se uma criatura, enfrentar uma manjedoura, enfrentar frio, fome, dor, ser obediente, ser exemplo em tudo. Então você vê, o Filho de Deus, ele vai passando por todas essas trajetórias. Então ele vem para nos salvar. O texto diz, lá no verso 17, que ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Deus torna-se homem, Deus torna-se um ser humano como eu e você para nos salvar. Nem deixou de ser Deus, nem deixou de ser somente humano. Ele foi Deus e foi humano totalmente, 100% em ambas as naturezas. Este é o mistério da encarnação. 100% homem, 100% Deus. Não deixou de ser Deus e foi 100% homem. Desceu para nos salvar, não para condenar. Muitas vezes nós agimos com olhos de juiz, sem misericórdia para o mundo. E Deus olha para o mundo com graça e misericórdia, enviando o seu Filho Jesus. Você consegue entender isso? A profundidade deste mistério, a profundidade deste amor. Deus enviou, Deus desceu da sua sublime morada
para fazer habitação entre os homens. Outra coisa, o seu poder redentivo, o seu poder salvador, ele veio nos salvar. Só ele tem capacidade de salvar a humanidade. Não existe outro caminho. Ontem nós assistimos algo na TV e havia ali uma conversa ecumênica, não sei se você assistiu, e dando a entender que todo mundo no final está levando todo mundo para o mesmo caminho. E nós tínhamos ali um representante da nossa fé, e ele entrou em um alto e bom som junto com aquelas pessoas, e Jesus falou: não existe outro caminho, não existe outro meio. Eu sou o único meio, eu sou a única fonte de salvação, eu sou a única fonte de paz, eu sou a única fonte de amor. Então, nós conversávamos antes, se qualquer um que aceita o desafio de Jesus se levanta naquele meio e fala isso, eis aí o intolerante, eis aí o fundamentalista, eis aí. Mas você entende, essa questão é que só nele existe salvação, não existe outro meio de salvação, não existe outros caminhos de salvação, não existe outra fonte de salvação. O mundo precisa entender isso, e quando você omite isso do mundo, você está empurrando o mundo para o inferno, porque você não precisa concordar com eles, você precisa dizer a verdade a eles. Não existe outra fonte de salvação que não seja Jesus Cristo. Não existe outro caminho de salvação, não há meios de salvação se não for por meio de Jesus Cristo. Essa verdade ela é imutável. Deus não muda, Deus não tem variações, Deus não mudou com o tempo, Deus não mudou diante dos desafios que eu e você temos hoje. Deus não mudou, a sua mensagem não mudou. E nós temos medo às vezes de falar, para não passarmos por fundamentalistas, sectários, e aquelas coisas que vão nos classificando, né? Mas você não pode ter medo. Você tem que continuar falando, ele veio para nos salvar. Ele não veio para te condenar. E elas precisam escutar que ele é a única fonte de salvação. Não existe outro meio, não existe outro modo. Ele é o poder redentivo de Deus para nos salvar. É infalível, é inesgotável. Uma vez que ele nos salva, ele nos mantém nele. O seu poder não falha, a sua assistência não falha, a sua previsão é infinita. Ele nos mantém na palma de suas mãos. Uma vez que você se achegou a ele te segura, porque se depender da minha segurança nele, não dá, não vai dar. Eu e você ainda lutamos contra uma natureza caída, nós lutamos para nos permanecer fiéis a ele, nós lutamos para ser santos. Por isso que o poder está nele. Ele nos assegura essa salvação, ele nos segura nele, com o seu amor infinito, com a sua graça, com o seu poder. Ele é a fonte inesgotável de salvação. Como diz o texto, os olhos não se cansam de enxergar e o ouvido não se cansa de escutar. Ele não se cansa de salvar, ele não se cansa de resgatar, ele continua resgatando, mas você deve proclamar essa verdade. Se você não clamar, como diz o texto, as pedras irão clamar. Se você se calar, elas vão gritar. Mas ele quer compartilhar essa carga com você, esse privilégio com você, como Paulo fala, somos cooperadores dele, cooperamos com ele, nessa grande seara, nesse grande desafio, de levarmos ele a um mundo caído, que precisa só escutar, Deus te ama e Deus enviou o seu Filho
para te salvar. E nós nos esquecemos às vezes que a nossa proclamação é simples demais. Nós queremos fazer um monte de coisa para alcançar alguém. Alguém disse, se não me falha a memória, foi Oswald Smith, um grande homem que incentivou as missões. E eu acho que ele disse algo semelhante assim, se eu estiver errado, não corrija, não. Mas ele disse assim, que o mundo está mais preparado para nos escutar do que nós estamos preparados para falar ao mundo acerca do nosso Cristo. Então ele diz, o mundo está mais preparado, o mundo tem tanta sede de escutar, mas a igreja está tão despreparada para anunciar, e você tem um baita de um pastor aqui. Você tem Samuelzinho aqui, ó, um homem conhecedor que pode treinar você. Pastor, eu não sei como fazer, aqui é o Samuel, cola nele. Aqui os pastores, os evangelistas da sua comunidade, cola neles. Não sei como falar, não sei como fazer. Vem cá, vou te ensinar, fala isso, isso, isso. Porque o mundo está mais sedento de nos escutar do que a gente está mais sedento de ir lá falar para eles. E esse é um grande desafio. Esse propósito não mudou. Vamos continuar. Verso 18, você vai encontrar no texto algo assim: não há condenação para aquele que crê, mas quem não crê já está condenado porque não crê no Filho de Deus. As pessoas precisam entender isso. E você não precisa se preocupar com o resultado. O resultado, como foi dito nesta manhã, você pode proclamar, você pode dar boletas, plantar bananeira, você pode dar presente, você pode fazer a confraternização que for para atrair as pessoas. Se Deus não ligar a chave, não vai. Então você não deve se preocupar, você deve proclamar, você deve anunciar, você deve falar. Porque quem vai decidir no final, aqui é assim, no final vai ficar sob a decisão entre a pessoa e Deus. Você só foi um proclamador. Eu não tenho, você não tem, não temos poder de mudar corações. A Bíblia diz que somos testemunhas. Quantos aqui foram cheios do Espírito Santo? Todos nós. Atos diz que fomos cheios. Então aquilo continuou, a igreja continua sendo cheia pelo Espírito Santo. Eu não estou falando da nossa experiência pentecostal. Eu estou falando que todos nós, como igreja do Senhor, fomos selados, fomos cheios do Espírito Santo para, o texto diz, existe um motivo. Ele não disse vários motivos, ele disse um motivo: para serdes minhas testemunhas. Você não precisa se preocupar com o resultado. Você precisa se preocupar em ser a testemunha, em anunciar, em falar: olha, ele criou, existiu uma queda, ele enviou o Filho, ele redimiu, ele morreu, restaurou e vai voltar para nos buscar. Quer aceitar? Quer receber esse Cristo que eu estou te oferecendo? O resultado é com ele, você deixa ele Deus. Mas você não pode perder isso de vista. Você não pode perder isso de vista, que você é uma testemunha. Você é uma testemunha onde você estiver. Se você está locado, está morando na região da encruzilhada, você é uma testemunha da encruzilhada. Se você está no Guarujá, você é uma testemunha do Guarujá. Se você está em São Vicente, você é uma testemunha de São Vicente. Não importa onde você esteja. Lá no teu trabalho, você não é alguém só do trabalho. Você é uma testemunha entre aqueles que estão ao teu redor. Lá na escola, você é a testemunha entre aqueles que estão lá. Não importa onde você esteja, onde você estiver, você tem que ser testemunha. Você tem que ser o proclamador. Eu vou conversar com Samuel. Não, Samuel talvez não vá ter a oportunidade que você tem, aonde você está, de proclamar o Evangelho. Por isso que eu digo, às vezes a gente
oportunidade de Deus nos usar para levar alguém a Cristo e falar com Paulo: olha, vocês são frutos meus, vocês são fruto da minha evangelização, vocês são fruto daquilo que eu cavei, daquilo que eu plantei, Deus regou e fez crescer. Mas vocês são feitura minha, eu plantei, eu coloquei vocês aqui, Deus regou, deu crescimento, vai levar vocês, mas vocês são testemunhos meus. Uma coisa não é o ter o testemunho dele, é o ter o meu testemunho de alguém que eu levei a Cristo. Outra coisa é você ter um testemunho e falar: rapaz, você lembra quando eu preguei o Evangelho para você? Você nasceu de novo. Você lembra quem você era? Eu fiz parte disso aqui. Eu fiz parte disso aqui. Eu te resgatei com Cristo. Eu fui a mão. Eu estou lendo um livro lá em casa de uns desafios que uns irmãos nossos no passado aí tiveram. O desafio, o nome do livro é assim: completando as aflições de Cristo, que é baseado mais ou menos naquela ideia que Paulo fala, que Jesus fala para Paulo: olha, ele é um escolhido, ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Então fala dos desafios que esses irmãos enfrentaram para que hoje nós tenhamos algumas coisas. Como no tempo em que eles se colocaram a fazer algumas coisas foi desafiante, e eles regaram a terra com o seu sangue, completando as aflições. E há um trecho nesse livro que eu acho magnífico, e é uma coisa que eu sempre falo: você é a expressão de Cristo, você é o alcance da mão de Jesus aonde você estiver. Você é o amor de Jesus aonde você estiver. Você é o olhar de misericórdia de Jesus aonde você estiver. Você é a extensão daquilo que a Bíblia fala, o corpo de Cristo. Você foi colocado num corpo, você faz parte de um corpo espiritual. Então você é a extensão desse corpo aonde você estiver. Uma vez, eu acho que eu já comentei isso aqui ou não sei, mas já comentei com alguém. Uma vez, Samuel viu o pastor João Correia, o velhão, impondo as mãos sobre eles. Acho que é Eliseu, um comentarista da CPD, que veio aqui na sede uma vez, e eu achei muito interessante, que ele diz assim: os obreiros rodearam aquele pastor para abençoar aquele pastor. Ele usou essa expressão: as tuas mãos estão sobre a tua filha. Ele entendeu, ele é a expressão do corpo. Ele é a extensão do corpo aqui. Você é a extensão do corpo de Cristo aonde você estiver. Não se preocupe com o resultado se eles rejeitaram. Eles rejeitaram Jesus. Como diz a minha esposa: quem somos nós na fila do pão para não ser respeitado, para não ser rejeitado? Quem somos nós? Se rejeitaram o filho, por que não vamos rejeitar? Mas o nosso trabalho não é deixar isso para lá. O nosso trabalho é falar: ainda que me rejeitem, eu vou continuar testemunhando que Ele é. Ainda que eles não queiram ouvir, eu vou continuar falando quem Ele é. Ainda que eles não me escutem, eu vou continuar dizendo quem Ele é, porque Ele veio, para quem Ele veio, o que Ele vai fazer quando Ele voltar. Eu continuarei testemunhando. Eu não posso, você não pode se esquecer disso. Você é a testemunha fiel. Você viu os fatos. Você viu que ele morreu, você viu que ele viveu, você viu que ele ressuscitou, não viu? O testemunho está aqui. Você não teve um encontro real com ele, ele não está vivo, ele não transformou sua vida, ele não transformou sua casa, ele não transformou seu coração. Ele é real ou não é real para você? Se ele é real, ele tem que ser compartilhado no mundo estranho desse que vivemos. O mundo é cego, um mundo maluco a qual nós estamos inseridos. Nós não somos desse mundo. Mas enquanto estivermos nesse mundo, devemos testemunhar a esse mundo a respeito do nosso Senhor, que veio nos salvar e não veio condenar. Então o trecho diz que todo aquele que nele confia está salvo, mas quem não confia está condenado. Verso 18. Então não há muito o que fazer aqui.
eles vão perecer, porque como disse C.S. Lewis, o famoso escritor que foi um dia ateu, escreveu as Crônicas de Nárnia, ele disse assim: no grande juízo, no grande final, vai ter duas falas. A fala que alguém vai chegar diante de Deus e vai falar: seja feita a tua vontade. E a segunda fala, Deus falando para a pessoa: seja feita a sua vontade. Então, no final de tudo, quem rejeita receberá aquilo que um dia quis, que um dia decidiu: eu não quero. Então vai ser feita a sua vontade. Então você veja só que as Escrituras, ela não manda você insistir no quesito salvação quando você apresenta o Filho de Deus. Você deve orar, você deve se preparar e proclamar. O resultado é com Ele. Jesus passa por Mateus e fala assim: olha, está cobrador de impostos, mas segue. Diz o texto que na hora, em seguida, ele o seguiu. Ele tomou a decisão de segui-lo, ele tomou a decisão de seguir o seu mestre, ele abandonou tudo, deixou tudo para trás e seguiu o seu mestre. Veja só que esse é o meu quarto ponto, indo para o finalzinho, verso 19 e verso 20. Você vai encontrar que a condenação ela vai se basear nisso, que o Filho veio para o mundo, mas o mundo o rejeitou, porque o mundo amou mais as trevas. Então, não se preocupe que quando você proclamar Jesus Cristo, as pessoas vão manifestar o que é pior daquilo que existe no seu coração. O texto diz que eles amaram as trevas. Quando o Filho de Deus foi apresentado, quando o Filho de Deus veio como luz, diz o texto que eles os rejeitam porque eles amam as trevas. Jesus sempre vai mostrar o pior que existe no ser humano caído. Não existe muita coisa boa num ser humano caído. O Evangelho, quando ele vem de fato à tona, quando ele é mostrado como verdade, ele é duro, ele é confrontador. E ninguém gosta de ser ali questionado, ser analisado pelo Evangelho, porque o Evangelho vai arrancar de dentro do nosso coração aquilo que é pior em nós. Por isso, quando o Filho de Deus foi exposto nessa reflexão de João, ele está falando: olha, eles amaram, eles rejeitam o Filho porque eles amam as trevas. O mundo ama aquilo que é de pior que existe nele. Quando o Evangelho vem, quando ele entra no ambiente, quando ele começa a iluminar a vida imoral, quando ele começa a iluminar aquela vida que está regada de droga, de prostituição, eles não querem isso, eles querem. Mas o poder do Espírito Santo está ali para quebrar todos os grilhões, todas as amarras. Diz o texto que conhecereis a verdade é Cristo, e ela vos libertará. Então a gente não pode se esquecer dessas verdades existentes no Evangelho. Você não pode esquecer que a Trindade, ela vai vir e vai expor o pior que existe dentro de um coração. Ela não vai tirar o ursinho carinhoso de um coração em um pecado. Ela vai tirar pecado lá de dentro. Ela vai expor, ela vai trazer para fora. Olha, por causa disso que tu vai ser condenado. Você ama essas trevas, você ama isso. Uma vez eu estava evangelizando um rapaz, ele caiu, eu gosto de brincar, ele caiu no meu colo e eu comecei a discipulá-lo. Fez parte da minha casa. Entrava na minha casa, nós compartilhávamos o Evangelho com esse rapaz, e ele era um fugitivo. Ele estava cumprindo uma pena, de repente ele fugiu e por algum motivo ele chegou na minha casa. Alguém o trouxe, nós começamos a evangelizar, ele ia para a igreja, e louvor, e glória a Deus e tal. E em um determinado momento da nossa história eu falei para ele: olha, a partir desse ponto a gente não pode mais.
Porque o Evangelho chegou, mas você continua sendo um fugitivo. Você precisa se alinhar com o judiciário. Você precisa se alinhar, você precisa voltar. Você continua sendo um fugitivo da justiça. Não, mas porque Jesus, não, Jesus continua te amando, mas você precisa alinhar isso aqui. Ele falou assim: Jesus é muito bom, mas, entendeu? Mas eu prefiro as trevas. Jesus é muito bacana, Jesus é muito legal, mas eu continuo a minha liberdade. Passado algumas semanas ele foi recolhido de novo. Depois eu perdi o contato com ele. Mas você percebe que quando o Evangelho chega, ele vai fazer uma divisão. Ou você vai amar Jesus de todo o coração, ou você vai rejeitá-lo de todo o coração. E isso o Evangelho vai bater de frente. Ele vai arrancar o pior do que existe dentro do coração, para mostrar a esse pecador que somente Jesus Cristo é a única fonte de salvação dessa pessoa. O poder do Evangelho, verso 21, ele é transformador. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você se torna parecido com Ele. Diz o texto, ele é bem claro. Olha só o que diz o texto: mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam. Então você é espelho de alguém. Ah, mas não precisa, eu posso. Não. Você é o espelho de alguém. Quem anda na luz para que as suas obras sejam vistas. E o texto diz: porque são praticadas em Deus, porque são motivadas em Deus, porque são vivas em Deus, porque estão alinhadas ao coração de Deus. Quem anda na prática da verdade está alinhado com Deus e é espelho para alguém. Talvez você não precisa nem falar no ambiente em que você anda, mas o Cristo que está em você vai começar a te denunciar, porque um comportamento diferente está ali. Por que é diferente? Porque é fiel à esposa, porque trata tão bem as pessoas, porque trata tão bem os filhos. Olha que carinho com a mãe, olha que carinho com os pais, olha que carinho com os amigos, olha que serviço, olha que prontidão. As suas obras estão sendo feitas em Deus. Eu brinco, quando eu estou disciplinando alguém, eu falo assim: olha, presta bem atenção, a salvação não te custou nada, não vai te custar nada, mas andar com Jesus Cristo vai te custar tudo. Jesus, ele vai pedir tudo de você, os teus desejos, os teus anseios, tudo será dele, mas tudo que é dele será seu. Toda a santidade dele, toda a justiça dele, toda a redenção existente nele será sua. Então andar com ele é ter tudo dele e não ter nada seu. Andar com ele é ser parecido com ele em um mundo caótico como esse. É ser a extensão do seu amor, é ser a extensão da sua graça, é ser a extensão da sua misericórdia, é ser parecido com ele. Amar sem reserva até o fim, amar sem buscar nada em troca, amar por simplesmente amar quem nada pode te oferecer. Foi isso que ele fez comigo, foi isso que ele fez com você. Ele nos amou sem nenhuma reserva, inimigos que éramos dele.
teu reino. Esse mundo caótico precisa conhecer esse teu Cristo. Um mundo lá fora perdido, sem nenhuma esperança, que precisa ver em você as virtudes de Cristo, que precisa ver em você a prática do Evangelho, que precisa ver você na graça deste bendito Evangelho. Porque quando andamos na luz, demonstramos ao mundo que existe solução. Quando andamos na luz, testemunhamos ao mundo que ainda há esperança. Ontem passava um programa na tarde, tu viu também, sobre a esperança. As pessoas estão atrás de paz, estão atrás de esperança, estão buscando tudo, alguns desiludidos, alguns falando que não há mais esperança para esse mundo. Não há realmente esperança para esse mundo, não há realmente paz para esse mundo. Se Cristo não for o príncipe da paz de um coração, se Cristo não for a esperança, alguém diz, é a esperança última que morre. Não, eu digo, a esperança morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ela continua existindo por meio da igreja, por meio de você. Há esperança a este mundo caótico, há esperança para esse mundo caído. Deus amou o mundo em trevas e enviou seu Filho. Você é o portador dessa mensagem, você é a testemunha dele, você é o proclamador dessa verdade. Você que compartilha nele, que existe nele, que pratica para que os outros vejam que existe esperança para este mundo caído. A mensagem não mudou. A mensagem ela é mais viva do que o jornal que saiu nessa manhã, do que o noticiário nessa manhã. É uma verdade eterna, que Deus amou o mundo antes da fundação do mundo. Ele preparou um cordeiro para livrar do pecado, para livrar da condenação eterna. E se você caminhar mais um pouquinho, no finalzinho desse texto diz assim: e aqueles que rejeitaram o Filho, sobre estes permanecem a ira de Deus. Existe um Deus que continua irado contra o pecador, e a única forma de escapar dessa ira é por meio do Filho. E você é o responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Eu sou proclamador, você é o proclamador. Eu sou a testemunha, você é a testemunha. Não podemos reter essa verdade eterna. Essa verdade tem que ser proclamada hoje, aonde você estiver inserido, no contexto em que você habitar. Existe uma pandemia, existe um Covid, mas existe algo pior e mais letal que o Covid, é a condenação eterna. Existe algo muito pior, é uma eternidade sem Cristo. E eu e você, no contexto de hoje, temos uma vacina que já foi testada. Você já está limpo, já está transformado, essa é a verdade. Isso dá resultado. Se lembra quem você é. Faça um checklist e olhe para trás dele. Rapaz, isso muda coração, isso muda a casa, isso muda a família, isso transforma. Por isso eu queria te desafiar nessa manhã. Eu vim aqui para te fazer um desafio nessa manhã. Esse é o último culto, a última reunião, o último dia de 2020, um ano para a gente esquecer pessoas de longe, pessoas de perto sendo afetadas, sendo conduzidas à morte. Mas eu queria te fazer um desafio para 2021. Eu não quero trazer aqui estratégia de crescimento de igreja.
queria te desafiar a começar a orar para levar uma pessoa a Cristo. Eu te desafio hoje, escreva aí. Eu gostaria, Deus, de conduzir um amigo, de conduzir um familiar, de conduzir uma pessoazinha sequer a Cristo. Se possível 2, se possível 3, se possível 4, se possível 5. Se possível, quantas pessoas tu colocarem no meu caminho para me evangelizar, para me compartilhar e dizer que tu és real, que tu muda a vida, que tu transforma o coração. Faça um desafio. Se coloca diante dele. Fala, olha, me prepara, me dá ferramenta, me dá estratégia. Eu só quero levar um. Se você levar um, já é 100%. Se você levar mais que isso, já é extra. Então, gostaria que vocês colocassem de pé. O Evangelho de João, ele inunda com isso. Ele inunda o nosso coração porque ele revela a divindade de João, e o contexto que João está escrevendo era necessário isso. Mas ele nos inunda o coração porque você percebe a preocupação maior de João. A preocupação maior de João é que eles creiam que o teu filho é real. Que eles creiam naquele que um dia eu estava lá no marzinho da Galileia e ele passou e me chamou para caminhar com ele. E eu mal sabia que aquele era o Cristo vivo e real. Gostaria de, se você quer aceitar esse desafio, levanta a sua mão. Se você quer ter o privilégio de cooperar com Cristo e levar alguém a Cristo, vamos orar junto como igreja nesta manhã. Pai, graças eu te dou. E aqui estamos diante de ti. A tua palavra não mudou, ela continua sendo viva e eficaz. O teu propósito, ele continua sendo um propósito eterno dentro do coração. Nós, como igreja, nessa manhã, diante da sinceridade do nosso coração diante de ti, nós aceitamos esse desafio de levar que seja uma pessoa a ti. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, nos dá estratégia como igreja. Prepara o Samuel, prepara os irmãos que aqui estão, para que esse evangelho rompa. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão caindo e tu melhor do que ninguém sabe disso. Então traz um avivamento sobre o nosso coração, traz um avivamento sobre a nossa mente, traz um avivamento sobre a nossa casa. Nos encha com o teu Espírito para que a cada dia sejamos testemunhas fiéis a ti. Aqui como igreja nós aceitamos este desafio com prazer, como resposta de amor por tudo aquilo que um dia tu fez por nós. Então, o que te pedimos como igreja nesta manhã, que 2020 seja um ano de proclamação, que 2020 seja um ano de resgatarmos pessoas para ti, que tu nos desperte para isso, diante desses desafios gigantescos que temos diante de uma sociedade caótica. É o que te pedimos em nome de Jesus. Abertos
vida, que é ganhar outras pessoas para Cristo. Isso é muito bom. Muito obrigado, querido evangelista André, por esta mensagem que deve ser praticada. Ganhe vidas para o Senhor. Sempre falo aqui que essas datas comemorativas são propícias para você pregar o Evangelho. Natal, Novo, Páscoa, aniversário, e quem faz a obra do Espírito Santo. Então faça isso. Saia daqui hoje com esse desafio. 2020, você ganhou alguém para Cristo? Pensa você. 2021 é Deus nos dando a oportunidade de ganharmos, quem sabe quem não ganhamos esse ano 2020. Faça isso, compra isso. Nós não podemos transformar a igreja em somente lugares que nós frequentamos. Nós temos que fazer que a igreja cumpra o seu papel, ganhar vidas para o reino de Deus. Deus abençoe vocês pela vida nesta manhã. À noite estaremos aqui novamente às 19 horas. Todos estão convidados. Você que me assiste pela internet, se quiser estar com a gente aqui, à noite estaremos aqui louvando ao Senhor. É o nosso último culto da família, culto de domingo. Mas não se esqueça, quinta-feira, às 22 horas, nós vamos iniciar o culto. 15 minutinhos para meia-noite. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos ficar 15 a 20 minutos orando. Vamos romper 2021 em oração. E por volta de meia-noite 5, meia-noite 10, a gente está encerrando o culto aqui na quinta-feira, às 22 horas. Quarta-feira não haverá culto, tá bom? Deus abençoe vocês, abençoe a vida de vocês, abençoe a vida dos meus queridos. Obrigado, minhas lindas irmãs, por estarem aqui hoje. Deus abençoe vocês que me assistiram pela internet. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o culto é isso, é adoração ao teu nome e também é ouvir a tua voz. E nesta manhã o Senhor, de uma forma carinhosa, de uma forma tão linda, tão cuidadosa, nos trouxe a lembrança, a história da nossa salvação. Mas muito mais do que a história da nossa salvação, nos trouxe à memória a grande responsabilidade que o Senhor entregou, outorgou à igreja. Ah, Senhor, que todos os impedimentos da proclamação do Evangelho, se porventura nós temos colocado impedimento, o impedimento tem surgido no poder do Evangelho, que esses impedimentos sejam destruídos, destituídos. E quem sabe através de nosso comportamento, através de uma fala nossa, através de uma ação nossa, semelhantes a Cristo, vidas vão ser convencidas pelo Teu Espírito Santo e vão estar, Senhor, na palavra de vida, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana. Pouco importa a placa, mas que seja um lugar que proclame de fato a Tua palavra. Senhor, pedimos que a salvação seja exposta, seja proclamada. Nos ajude nessa tarefa. Quem sabe hoje, Senhor, ainda dá tempo de nós mandarmos um WhatsApp para alguém, nós ligarmos para alguém, nós se aproximarmos de alguém para falar do Teu Evangelho, Senhor. Quem sabe hoje a salvação para muita gente através de cada um dos meus irmãos. Pai, nos leve em paz, dá-nos uma continuidade de domingo abençoado. Concede um almoço na mesa dos meus irmãos e que à noite possamos estar aqui felizes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Levante sua mão acima da bênção apostólica. Deus nos abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as lindas consolações do amigo Espírito Santo sejam com todos, hoje, amanhã e por toda a eternidade. E só aquele que acredita, diga amém. Deus abençoe. Tome a cadeira que você utilizou.